gente recebe agora, então, o doutor Eduardo Bertolini, que é neurocirurgião, e vai nos ajudar aqui nessa missão de entender, principalmente, o que é essa craniotomia, a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou durante essas últimas horas, depois de sentir fortes dores de cabeça. Doutor, seja bem-vindo ao ESSERIO, obrigada pela sua disponibilidade. Acho que a primeira pergunta é o que é, se o senhor puder explicar para a gente de uma maneira didática e sucinta, o que é esse procedimento e, principalmente, quanto tempo depois de um procedimento quanto esse o paciente precisa ficar em repouso, quais são os cuidados após um procedimento como esse, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Então, as hemorragias intracranianas, né, elas podem ser de tipos diferentes, né? Então, a gente tem hemorragias agudas, né, que são hemorragias que repentinamente já trazem um quadro neurológico, né, enfim. Então, aí a gente está falando de um trauma com sangramento maior, né, roturas de aneurisma, né, vamos chamar assim, os acidentes vasculares encefálicos que podem sangrar, enfim. E tem os hematomas, que são os hematomas que a gente chama crônicos, né? Onde tem um pequeno sangramentinho na hora do trauma, às vezes são até traumas leves, né? Traumatismos crânioencefálicos mais leves, e esse sangramentinho forma uma reação inflamatória que forma uma cápsula. Essa cápsula tem vasinhos, e esses vasinhos, ao longo do tempo, eles vão estourando e vão sangrando para dentro dessa cápsula. Isso, então, progressivamente, ele pode ir aumentando ao longo do tempo. Então, no momento do trauma, às vezes não é nada sintomático, né? Uma pancada na cabeça, enfim, tal, mais leve, a pessoa fica bem, não tem nenhuma perda de consciência, tal, e daí, de repente, com o passar do tempo, é que pode começar a dar uma clínica, e que muito provavelmente, né, lógico, eu não tive acesso aos exames do presidente, enfim, lógico que a discussão seria relacionada a isso, mas muito provavelmente é um hematoma subdural crônico, né, então de uma pancada já há um tempo atrás, que ele esteve bem, continuou, enfim, trabalhando, isso é normal nos pacientes, né, tem essa história, e depois de um tempo começa a ter, então, dor de cabeça, ou podem começar a ter alteração neurológica, alteração de força, enfim. E conforme o hematoma vai crescendo progressivamente dentro do crânio, começa a trazer uma compressão ao cérebro e, logicamente, dependendo do tamanho, né, isso pode levar até a um estado de entrar num estado de coma e levar a óbito, né? Então, como é um hematoma crônico, este processo vai acontecendo lentamente. Nos hematomas agudos, né, isso pode ser mais rápido, né, uma duração de minutos, horas, enfim, esse crescimento pode levar a um quadro, né, de quadros graves, né, de coma, enfim, e óbito, né. Os subdurais crônicos, eles são mais lentos. Só uma pergunta exatamente nisso que o senhor está falando. É por isso que ele teve que ser internado de emergência, né? Por causa desse medo da evolução ser rápida, assim, você tem que agir rapidamente quando o sintoma vem, doutor? Geralmente, então, eu vou só fazendo uma especulação, claro, porque, lógico, não estava acompanhando isso, não estava acompanhando o caso dele, mas parece que ele já tinha feito o exame, já tinha dado alguma coisa e foi se acompanhando para ver se esse hematoma ia crescendo. Uhum. E, logicamente, quando você já tem o diagnóstico e ele vai ficando mais sintomático, né? Uhum. Aí a gente interna, repete o exame. Então, assim, se o paciente está piorando dos sintomas e o hematoma cresce, a partir de um determinado momento que a gente tem ali, né, do tamanho do hematoma e das condições clínicas do paciente, às vezes tem a indicação cirúrgica, que provavelmente foi o que aconteceu com ele, né? Então, essas drenagens dos hematomas subdurais crônicos, geralmente são por um único buraquinho, né? Como é que funciona? Explica pra gente como é que é esse procedimento que o presidente passou. Como é que fazem para tirar esse... Eu não sei se é tirar, como é que eles fazem? Isso.
É a drenagem, né? Então a gente precisa tirar o hematoma que está ali entre, né, basicamente o osso, né, e o cérebro. Entre o osso e o cérebro, na verdade, a gente tem uma pelinha chamada dura mater, por isso que ele chama subdural, porque ele está da pelinha para dentro, né? Então ele está entre essa pelinha chamada dura mater e o cérebro, tá? Então, ele geralmente, por esse aspecto crônico, ele vai ficando mais líquido, um líquido mais escuro, assim, né? E ele Mais é mais viscoso. fluido. Mas ele é mais fluido mesmo. Então, a Ah, gente, tá. às vezes, através de um único buraco, que a gente chama de trepanação, a gente consegue ir lavando e esse toma vai saindo, né? Porque ele é bem fluido, né? Agora, às vezes o tamanho é maior, às vezes ele pode ter algumas septações, e às vezes então a gente tem que fazer o que a gente chama de craniotomia, que daí é tirar um pedaço do osso, Uhum. tira o osso, abre a pelinha, e daí a gente expõe, né, uma área maior, e aí a gente consegue daí então, quando tem algumas septações, né, que seriam paredes, vamos dizer assim, inflamatórias, a gente consegue limpar de uma maneira melhor, né? Então, logicamente a gente não tem acesso, né, à cirurgia dele e ao tratamento dele especificamente, mas tem essas duas possibilidades. Quando é fluido, a gente, pela tomografia, a gente tenta ir no local de maior diâmetro, né, vamos dizer assim, né, de maior Uhum. largura ali do hematoma, e a gente consegue lavar. Doutor, E deixa eu te quais perguntar os uma coisa. riscos de uma. Mais uma perguntinha. Quais os riscos de uma cirurgia como essa e o que se espera de recuperação? Então, a gente já vai ouvir a coletiva, até se entrar na coletiva, deve ser uma coisa. A primeira fala deve ser uma fala rápida. Eu até pediria para o senhor para você ficar com a gente, que é às 9 agora, né? 2 minutos, só para, se você puder, só para a gente poder, que a gente não vai entender, né, bem o médico vai falar, mas só quais os riscos de uma cirurgia como essa e qual a expectativa que normalmente existe para a recuperação. Geralmente esses subdurais crônicos, eles têm um risco menor do que os subdurais agudos ou cirurgias ou hematomas intracerebrais, né, que a gente chama intraparenquimatosos, né, ou de ruptura de aneurisma, que daí seriam cirurgias e Dentro do patologias, cérebro, né? doenças, isso, mais agressivas. Então, este tipo de hematoma, ele está empurrando o cérebro, né? Então, Tá. ele não é dentro do cérebro, ele está empurrando o cérebro, né? Então, o prognóstico costuma ser bom, né? A única questão é que ele pode formar de novo, porque nem sempre a gente consegue tirar toda aquela cápsula que eu comentei. A cápsula ela é muito extensa, né? Então a gente não consegue tirar toda a cápsula e às vezes ele pode refazer com o passar do tempo, né? Inclusive, a, pela tomografia, a cor desse tipo de hematoma é muito parecido com o próprio líquido do cérebro depois que a gente faz a drenagem, né? Então a gente fica às vezes até na dúvida ali, né, se drenou tudo ou já preencheu com o líquido do cérebro, né? Pacientes de mais idade, por exemplo, na faixa etária do presidente, né, já tem o cérebro um pouquinho mais atrófico, né? Então ele tem um pouquinho mais de espaço entre o cérebro e o osso, né? Então, por isso que também é um grupo de risco maior para ter este tipo de hematoma, né? Então, é mais frequente nessas pessoas de mais idade do que em pessoas mais jovens, né? Mas, assim, de maneira geral, o prognóstico é bom. A drenagem geralmente não necessita de muito tempo de hospitalização, né? O paciente estando bem, melhorando dos sintomas, geralmente aí em 2, 3 dias deve ir para casa, geralmente a média aí, né? E daí a Ele gente tem que está na ficar UTI, é acompanhando e o ver se padrão. realmente Ele está na UTI, é o é o padrão, é o que padrão. qualquer um estaria. Não é porque ele está mal, que ele foi. Porque eu já estou falando que muitas pessoas. O presidente está na UTI. Qualquer um que fizesse esse procedimento passaria um tempinho na UTI.
Até pela idade, né? Até pela idade, Uhum. né? Assim, pacientes mais jovens às vezes não têm nem necessidade de ir para UTI, né? Mas quando tem, né, alguns outros fatores de risco, né? Logicamente que por segurança vale a pena, de repente, passar um tempo ali Uhum. na UTI ali, que geralmente é um tempo curto, né? Não, É. geralmente não Doutor, necessita de um tempo muito longo. o, E doutor, geralmente também o tempo de internação hospitalar não necessita de um tempo muito grande, e depois, como eu falei, é acompanhar para ver se não vai refazer esse hematoma aí, que às vezes pode acontecer, né? Então não seria surpresa se eventualmente mais para frente refizesse e precisasse passar por outra cirurgia. doutor, o senhor fez uma diferença, porque é o seguinte, a gente tinha até falado aqui nessa palavra trepanação, que a trepanação é um buraco, mas a nota do hospital, a comunicação da Presidência da República fala em craniotomia. Como o senhor falou, tem uma diferença entre trepanação e craniotomia. Eu queria que o senhor dissesse para a gente se isso pode dar uma dimensão melhor, evidentemente ressaltando que o senhor não analisou o paciente, mas o fato de ter sido necessária a craniotomia que o senhor descreveu, ela deixa a entender que havia uma gravidade maior do que, por exemplo, se fosse feita uma trepanação, que é um procedimento mais simples? Não necessariamente, né? Aí depende de alguns fatores ali que a gente analisa, né, no exame, na tomografia, né, tipo septações, volume maior, enfim. E às vezes a gente precisa de uma exposição maior, né? Então, só para um esclarecimento, trepanação é um único buraco, né? E quando a gente faz uma retirada do osso, né, geralmente uma placazinha, aí a gente chama de craniotomia, né? Então a gente consegue uma exposição maior, né? Para eventualmente, aí depende logicamente ali da análise lá que a equipe médica, os assistentes ali acharam ali, enfim. Então assim, não E agora vem cá, necessariamente esse seja. pedaço, me perdoe uma pergunta que visualmente, quando a gente está na televisão, as pessoas acabam se baseando muito no que a gente mostra aqui. Quando você fala assim, não necessariamente é assim, pode ser uma coisa pequena, assim, etc. O ponto é que não é um buraco, ele passa a ser uma secção, é isso? Perfeito, Beleza, perfeito. tá Aí, ótimo. na verdade, a gente aliando o que a gente precisa mexer, né? O que eu preciso Sim. expor Tá. poder atingir ali o meu alvo, né? Conseguir Uhum. tratar, no caso, o hematoma, né? Então, não necessariamente a área sempre vai ser grande, como eu estou mostrando aqui. Às vezes pode ser Tá, uma craniotomia menor. Às vezes pode ser tá, uma tá ótimo. craniotomia menor. Tá. Sempre a gente tenta expor o menos paciente, né? Sempre a menor incisão, a menor exposição, enfim. Mais uma vez, né? Como a gente não tá vendo o caso, né, do específico, né? Às vezes tem outros tipos de hematomas também, né? A gente também precisa ver se não foi um sangramento agudo aqui. Eu estou me Uhum. atentando a essa história de um trauma de uns dias atrás e que agora evoluiu com dor de cabeça, tal. Então leva a crer que seja um subdural crônico, né? Então por isso que a gente está falando. Mas não necessariamente, vou à pergunta, o fato de ter feito uma craniotomia vai trazer um prognóstico maior, ou, enfim, um, um perigo maior. Um bom dia, doutor. É sempre importante lembrar, o senhor já reforçou isso algumas vezes, que nós não estamos falando do caso específico do presidente Lula, porque o senhor não viu os exames, não acompanha o caso de perto. Mas qual o tempo recomendado de repouso, em geral, para cirurgias desse tipo em pessoas, por exemplo, com a idade do presidente, quase 80 anos de idade? Em quanto tempo a pessoa consegue voltar a trabalhar, em média, doutor? Ah, então veja, geralmente vai ficar internado aí, correndo tudo bem, vamos imaginar que corra tudo bem. Vai ficar internado aí provavelmente uns 3 dias, vamos dizer assim, 3 a 5 dias, considerando a idade, se precisar, né, tal. Aí seria adequado que ele ficasse um tempo de repouso em casa, principalmente por conta do corte, né? Se é uma craniotomia, é um corte maior. E assim, se fosse meu paciente, eu orientaria ficar afastado aí, pelo menos até a gente tirar os pontos, né? Para a gente
não aumentar o risco da cicatriz abrir, e a gente aí o que aumentaria o risco de infecção e outros problemas aí, né, complicações, né? Então, acredito que pelo menos a gente tira os pontos geralmente 10 a 14 dias, mais ou menos, né? Se tudo estiver bem. Então, acredito que no mínimo umas 2 semanas seria adequado, ficar um pouco mais restrito, esperar um pouquinho para a gente ver se não vai acontecer nada, tal. Mas acredito aí que em torno de 30 dias seria bem razoável aí para ele estar voltando. Lógico, dependendo dos exames, dependendo do acompanhamento e tal, ele está sendo reavaliado para ver se daria para ele voltar para as atividades, vamos chamar assim, de maneira normal. Muito bem, deixa eu lembrar aqui para a nossa audiência, você que ligou agora, que está acompanhando agora, do que a gente está falando. Nós estamos conversando com o neurocirurgião Eduardo Bertolini sobre a situação do presidente Lula. Lembrando que o doutor Eduardo é neurocirurgião, não é o médico que está atendendo o presidente Lula, mas ele está aqui com essa missão de nos ajudar a entender esse procedimento ao qual o presidente passou nessa noite. O presidente ontem à noite no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília, para realizar exames de imagem após sentir fortes dores na cabeça. A ressonância magnética mostrou uma hemorragia intracraniana decorrente daquele acidente que o presidente sofreu, da queda que ele sofreu no banheiro no dia 19 de outubro. O presidente foi transferido para a unidade do Sírio. O doutor Eduardo, inclusive, também é médico no Sírio-Libanês. E o presidente foi transferido para essa unidade, a unidade de São Paulo, onde ele foi submetido à craniotomia para drenagem de hematomas. A cirurgia transcorreu sem maiores intercorrências. O doutor Eduardo está nos ajudando a entender como é que funciona uma cirurgia como essa, e a gente tem uma coletiva de imprensa que vai começar a qualquer momento, a partir das 9 horas da manhã. Nós estamos aqui aguardando o começo para tratar dessa cirurgia. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer, doutor Eduardo, o senhor já explicou para a gente, enfim, o tempo de repouso e tudo mais que o presidente deve passar, mas a gente fica aqui se perguntando, já que a gente sabe que, segundo o primeiro boletim, não houve nenhuma intercorrência. Daqui a pouquinho a gente tem a coletiva de imprensa para entender melhor como foi a cirurgia. Mas esse tipo de cirurgia, ela pode trazer algum tipo de sequela? Porque a gente está falando do presidente da República, então é óbvio que a gente fica bastante preocupado com isso. Sim, todas essas cirurgias de crânio, elas têm um envolvimento que pode levar a um risco neurológico, sim, né? De maneira geral, não acontece nada, né? Então, o paciente não tendo alteração neurológica importante, como era o caso, ele tinha dor de cabeça, mas não tinha paralisia, né? Não tinha nenhuma alteração de força e tal. Mas durante o procedimento, esse especificamente da drenagem do subdural crônico, como eu falei, fica uma cápsula envolvendo o cérebro. Então, às vezes é perigoso a gente tentar remover essa cápsula, e removendo essa cápsula que está bem grudada ao cérebro, isso levar a uma sequela neurológica, né? Então, geralmente a gente não mexe nessa cápsula, né? A gente só tira ali o líquido, né? O fluido, o hematoma, né? Faz a drenagem do hematoma, e é isso que melhora o quadro do paciente, e pode, eventualmente, como fica essa cápsula, a gente remove a maior parte da cápsula, né? Geralmente a parte externa da cápsula a gente remove, e é isso que às vezes pode refazer o hematoma com o passar do tempo. Mas voltando à pergunta, sim, toda vez que a gente está mexendo ali perto do cérebro, né? E dependendo da área, às vezes são áreas que têm relação com força. Se for do lado esquerdo, geralmente tem a ver com fala, né? Então, enfim, pode sim, sempre tem esse risco. É muito pequeno, mas tem esse risco sim. Deixa eu fazer mais uma pergunta, doutor. A gente tinha várias perguntas para fazer, mas a gente tem que liberar o senhor também. A gente precisa entender também se esse procedimento vai ser realizado de novo, se esse procedimento já foi feito e não precisa mais ser realizado. A Vivian perguntou... Agora eu queria entender também se esse procedimento precisa ser feito novamente em algum momento. É um dano que é um dano permanente? É uma outra coisa que as pessoas também têm perguntado, professor. Bom, então são duas perguntas. Então, voltando para a parte de dano neurológico, né? Quando tem, eventualmente pode não voltar, ou seja, pode ser uma sequela, pode ficar uma sequela, né? Isso é só do
do tempo que aquele hematoma ficou ali, ou às vezes de complicação cirúrgica, tá? Então, isso aí, a retirada do hematoma a gente diminui muito, né, a chance de sequela, a gente faz para regredir, né, o quadro neurológico, tá? E a outra pergunta é se precisa refazer, né? Só vai precisar refazer um tratamento cirúrgico para drenagem de hematoma subdural se esse hematoma refizer com o passar do tempo, né? A gente faz um controle tanto clínico quanto tomográfico, geralmente, né, radiológico, e a gente vê se eventualmente vai voltando a coleção. Se essa coleção começa a voltar, a partir de um momento pode ser necessário uma reabordagem, sim, tá? Mas geralmente não é necessário. Então não é o mais comum ter que reabordar, né? Então isso aí vai depender muito também do quadro, né, tomográfico e o quadro clínico do paciente no acompanhamento, mas geralmente não precisa. Deixa eu só falar aqui, eu queria, antes eu vou passar para a Vivi finalizar, mas eu queria particularmente agradecer, né, a gente chamou em cima da hora o Dr. Bertolini, queria agradecer o meu amigo e o meu cardiologista Antônio Bacelar, né, Antônio Bacelar Filho, que foi quem conseguiu fazer essa ponte com o senhor, também a Karina, né, esposa do Antônio Bacelar, médica que estudou com você na faculdade, então tinha essa ponte. Então eu queria só agradecer a todos vocês que em cima da hora atenderam o nosso pedido e as pessoas comentando, pô, muito didático tudo que você está explicando, muito responsável, ou seja, aquela história de, poxa, não dá para ir além disso porque a gente não sabe detalhe, porque é uma hora onde todo mundo começa a querer também dar palpite e cravar um negócio sem olhar nenhum tipo de exame. Então eu queria deixar aqui marcar esses comentários aqui, tá, Vivi? Perfeito, Edu, agradeço demais a tua participação e a participação do Dr. Eduardo também, foi super esclarecedor para a gente sabe, como o Edu falou, que a gente te tirou da rotina, então muito obrigada, doutor, por nos atender aqui, a gente está falando de um presidente da República, é muito sério, então a nossa audiência que acompanha o jornalismo que a gente faz aqui, sabe da importância que a gente dá para trazer as informações corretas, então acho que todo mundo ficou agora um pouco mais calmo e a gente se prepara para a coletiva a qualquer momento, a partir das 9 horas da manhã. Então muito obrigada, um bom dia para o senhor e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, obrigado a todos aí.